Amigos e amigas, são exatamente 7 horas e 30 minutos do dia 14 de 4 de 2026. Como 7h30 nós tínhamos marcado, estou aqui para apresentar para vocês um novo modelo, um novo projeto, um novo estudo sobre a mentoria 360 graus. E aí eu vou fazer uma apresentação rápida, mas deixando aqui um convite para você que está me assistindo agora, para se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, se você quiser falar comigo, basta depois você entrar e mandar para mim, ou através do YouTube, ou em alguma rede social, ou então, se quiser ver exatamente tudo de novo, estará à disposição livre e aberto para você. O meu trabalho hoje será mostrar para vocês o que é esse trabalho e como vamos fazer. E vou me permitir a fazer uma apresentação um pouco mais demorada para que você possa entender ou o que é uma mentoria 360 graus e como ela pode ser aplicada no seu dia a dia através de um estudo que eu fiz durante muito tempo. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu vou fazer a apresentação para vocês desse processo que é muito tranquilo, muito simples e, por incrível que pareça, de uma forma que pode ser realizada por qualquer pessoa. Primeiro ponto, vamos conversar sobre aquilo que eu chamei de o despertar do varejo, mas que pode servir para qualquer tipo de organização. Mas com um detalhe, ela foi realizada por mim, que tenho mais de 30 anos formando líderes, transformando culturas e acelerando resultados, que são os pontos muito importantes para quem precisa entender, como você precisa entender, o que é isso e como se aplica no seu dia a dia. Principalmente porque todas essas mentorias, todas essas estratégias foram desenvolvidas pensando em pequenas cidades, em trazendo a realidade, em buscando a realidade, um planejamento para pequenas cidades, para fazer com que elas retomem ou reaprendam ou aprendam a ter um desenvolvimento sustentável ou com tudo aquilo que as pessoas precisam entender. E com isso, eu digo para vocês, esse sou eu que vou apresentar. Sou mentor, sou consultor, palestrante, que ajuda a fazer isso e nós vamos entender um pouco mais sobre como isso vai acontecer. Vamos lá? O primeiro ponto é entender por que nós estamos tendo algumas situações que fazem com que pequenas cidades tenham alguns problemas. E aí eu coloquei isso. São coisas que poucas pessoas dizem, mas que nós temos que enfrentar como um direto, né? A primeira situação que o problema não é a cidade pequena, não é ser pequena. O problema é o modelo mental pequeno, que ainda está atrelado a algumas coisas de alguns tempos atrás. E a partir deste momento é que a gente começa a entender. E o mercado não encolhe. E, principalmente, o modelo ultrapassado faz com que esse mercado encolha, que as pessoas, os clientes, as pessoas que vão adquirir produtos ou serviços, tenham uma visão menor e vão procurar em outros lugares. É aí que a gente pode dizer que a bússola muda. Nesse momento, a gente precisa realinhar o nosso processo, redefinir algumas coisas, buscar novas saídas. Se antigamente as mudanças que aconteciam no varejo, as mudanças que aconteciam nas empresas, tanto da parte fundamental quanto da parte de logística, de marketing, de propaganda, eram muito lentas, hoje são extremamente rápidas. É preciso ter uma nova visão e criar uma imagem, criar uma marca, criar um estilo muito próprio de cada uma dessas organizações, para ser reconhecido em qualquer lugar que for pelo seu cliente, pelo consumidor. Vamos ver, como é que a gente vai fazer isso? E aí eu vou dizer, eu tenho, depois de mais de 30 anos de experiência trabalhando com líderes, trabalhando com empresas, trabalhando com cooperativas, trabalhando com governos, trabalhando com empresas pequenas, médias e grandes,
eu descobri algumas coisas que eu vou retomar para vocês. As empresas não quebram por falta de clientes. Primeiro ponto. Elas cobram a quebram por falta de gestão. Elas quebram porque a liderança é falha, porque ela é ou falha ou inexistente. Mas, na maioria das vezes, ela é inexistente, porque aquela mesma liderança de 10 anos atrás, hoje não faz mais sentido. A liderança de 20 anos, então, nem trabalha. É preciso ter um novo modelo. Até porque os o cliente, o consumidor, os próprios colaboradores das empresas estão pensando de forma diferente. Elas quebram por falta de cultura. Uma cultura de conhecimento, uma cultura de inovação, uma cultura de criatividade e uma cultura de sustentabilidade, de um trabalho colaborativo, um trabalho que possa compreender objetivos maiores de todo um processo. Mas a gente vai chegar mostrando como poderemos fazer isso. O primeiro ponto é a criação, depois desse tempo de trabalho, de o que eu chamei do método despertar, que eu estou pedindo para, vou pedir para registro, aliás, já estou pedindo para ser um método de registro. O que é isso? Nosso cérebro grava através de algumas coisas. Então, quando eu falo despertar, não estou simplesmente falando acordar. Eu estou abrindo os olhos para alguma coisa diferente. E criei esse método, onde o inicial de cada letra traz um processo, uma série de exercícios, de técnicas, de dinâmicas e de relatórios que fazem com que todo o processo, todo o método faça sentido e atinja os resultados, não os meus, mas os resultados das organizações que contratam a minha mentoria. Então vamos lá. O que é isso? Uma engrenagem muito simples, mas que pode estar a complexidade na medida da qualidade, da qualidade, não da quantidade dos resultados, mas a qualidade dos resultados que serão atingidos. Vamos ver. Primeiro, o D, de diagnosticar. Fazer um completo trabalho através de métodos já consagrados de estatística, de pesquisa, de elaboração de relatórios, para diagnosticar o cenário atual daquela organização, cenário atual da cidade, que eu já fiz a parte da cidade. Agora precisamos pegar de cada uma das empresas. Então, o primeiro ponto é diagnosticar. Mas só isso? Não. Vai no e agora sim entender a como estamos enxergando, tirando os véus da frente dos olhos, tirando os filtros. Porque grande parte das organizações tem esse processo. O diagnóstico está sendo bem feito, mas começa a ter aquelas ideias, não, não é bem assim, não tem esse coisa, tem essa situação, é o cliente que não faz isso, é o governo que não faz. Precisa ser enxergar esse diagnóstico. E a partir de enxergar esse diagnóstico, simplificá-lo, simplificar as ações. Muitas vezes se percebe que a quantidade de ações, os projetos e a elaboração delas são extremamente complexas quando podem ser simples. A complexidade pode atrapalhar nesse ponto. Então, vamos trabalhar com o S da palavra despertar, com a simplificação. O próximo passo é o de posicionar. Mas não aquela posicionar sendo o melhor, sendo o primeiro, sendo posicionar-se quanto a produto e o serviço que o meu cliente, que o seu cliente necessita. Você tem uma posição perante a ele, para ele, que ele vai identificar. Para isso, é necessário que você crie um processo, uma imagem, que através de técnicas, através de uma comunicação que a gente trabalha bastante, você tem condições hoje, né, e ao longo do tempo de fazer o posicionamento. Mas tem uma coisa interessante nessa história. É, e você está bem posicionado com relação ao seu negócio? Que é exatamente isso que você quer, que é exatamente a sua ideia. Próxima letra é o de engajar. E quando a gente chama engajar, nós estamos falando dos meus clientes, dos meus colaboradores, dos meus fornecedores,
de todo um processo onde eu consigo comprometer essas pessoas naquilo que eu estou fazendo. O engajamento significa que estamos juntos nesse processo, trabalhando cada vez mais com algumas das nossas realidades, com cada um dos processos que até então estão sendo levantados, diagnosticados, estão sendo enxergados, têm sendo vistos sem os filtros, estão simplificados e depois da posição eu começo a chamar as pessoas para que elas participem gradativamente e colaborativamente de cada um desses processos. O próximo, a próxima etapa do método despertar é a reestruturação. Muitas vezes você vai me dizer, bom, mas é necessário? Pode ou não ser necessário. Às vezes a estrutura está muito boa e o que a gente precisa fazer é trabalhar com essa estrutura e modernizá-la. Mas muitas vezes, e é muito comum, é necessário uma reestruturação. Ou seja, eu vou abrir portas novas, eu vou abrir métodos novos, eu vou reestruturar as minhas atividades, os meus planos de ação, os meus processos, não só os processos técnicos, mas também os processos mentais de todas as pessoas, porque já estão engajadas, trabalhar com esse processo. E aí surge sempre uma questão interessante, que foi o que eu ouvi de um cliente meu, de uma cidade, de uma pequena cidade no interior do Paraná. Mas se você entende alguma coisa de química avançada, eu digo que sim, não, não conheço nada de química avançada. Eu não conheço nada, aliás, de química. Então, eu não posso te ajudar ao seu trabalho com a parte técnica operacional. Mas eu tenho métodos, técnicas, análises, exercícios, ferramentas que podem ajudá-los a entender melhor a sua química avançada. Vem aí, depois da reestruturação, a transformação. E essa eu não preciso nem argumentar muita coisa. A parte do T, dessa transformação. E já estamos chegando no finalzinho do nosso método despertar. Vem o acompanhar permanentemente até o final, até o atingimento dos resultados, que são determinados não por mim, mas sim por uma parceria entre mentor e mentorado ou cliente, vão ser acompanhados até o final, que demora, e aí eu vou não falar para vocês quanto demora esse trabalho, e aí vem aquilo que é sempre importante, toda vez que atingimos um resultado vem a renovação. Vamos fazer de novo, vamos criar novas coisas, vamos melhorar, porque a cultura muda para ficar reativamente reagindo ao mercado, para atuar no mercado e prever e fazer ser os primeiros a começarem a trabalhar, porque entendem, porque fazem algo diferente, porque criaram uma metodologia, uma cultura diferente daquela anterior, necessária, positiva, que traz resultados e que vai minimizar os riscos de todo empreendimento. Para isso, o método, o programa 360 graus precisa trabalhar com uma estrutura. E essa estrutura demora 90 dias. Por quê? É uma estrada. E não adianta tentar trabalhar com um momento diferente que não seja uma estrada. A estrada precisa ser trabalhada. A estrada precisa muitas vezes ser construída. A estrada precisa ser alicerçada. E ela precisa que você caminhe até chegar aos resultados ao que você deseja. Primeiro, a fase primeira desses 90 dias, a gente chama de uma fase de um, que é ter uma clareza e um diagnóstico profundo da realidade da organização, da mentoria que estamos realizando. Segundo, a fase 2 é justamente aquilo que nós falamos.
reposicionar e criar uma nova estrutura, em modernizar essa estrutura, em trabalhar isso. E as pessoas me perguntam, mas isso vai custar muito? Não, às vezes não custa nenhum centavo. Não tem nenhum, não custa nenhum real. Existe apenas um trabalho de modernizar e trabalhar um processo que muitas vezes já está lá. Ou seja, aprender, reaprender e muitas vezes desaprender, tirar algumas coisas que são desnecessárias. Aí uma nova estrutura. E a fase 3 é uma nova cultura da organização e a aceleração de resultados. Quando a gente fala em acelerar resultados, não significa que do dia para a noite vai ser construído, mas você metodicamente começa a entender que a temperatura e a velocidade vai aumentando na medida que você vai colocando em prática aquelas técnicas, as ferramentas e tudo o que foi trabalhado durante a mentoria. 90 dias. E, a partir desses 90 dias, a gente começa a trabalhar com a realidade da cidade pequena. O que que é essa realidade? Primeiro, foco total na realidade da cidade, do local onde estão acontecendo, do seu produto, da sua marca, do seu serviço. Segundo ponto, a aplicação tem que ser prática e, na medida de cada uma das letras do método despertar, a aplicação vai ser imediata. Isso eu posso garantir. E trazer para cada uma das pessoas que querem entender melhor isso, que tiverem dúvidas e que precisarem de depoimentos de pessoas, de empresas, de organizações que já participaram comigo deste trabalho de reestruturação, desse trabalho de mentoria, trazendo informações importantes que podem ser úteis para que você entenda um pouco mais a respeito. Um baixo investimento comparado ao retorno potencial. E isso é muito importante dizer agora. Então, o investimento não é tão alto assim para ter um mentor. Lembrando que quase todas as grandes organizações, quase todas, têm mentorias. Os grandes empresários, os empreendedores, as empreendedoras, os lojistas, grande parte desses grandes nomes, se forem perguntados a ele, ele vai dizer: eu tenho meu mentor. Eu tenho alguém que de vez em quando faz com que eu pense diferente, que me faz perguntas, que me ajuda com nova metodologia, porque ele está tendo um olhar diferente do meu, enxergando algumas coisas que eu ainda não consigo enxergar. E acompanhamento direto comigo, ou seja, direto com o mentor. Esse acompanhamento é direto. E pode ser presencial ou, como eu estou fazendo agora, através da internet. Sendo aqui na cidade onde eu moro, Lucélia, e o mentorado ou o cliente quiser que seja presencial, terá um resultado muito mais rápido do que o trabalho feito à distância. Mas nada impede de fazermos também à distância, ou fazer no momento híbrido, muitas vezes é fazer através da internet as nossas sessões e muitas vezes também, outras vezes, trabalhando com o presencialmente, no próprio local da organização. E aí, os três modelos que estão elaborados. O primeiro modelo, né, é o essencial, né, que fala sobre estrutura e organização. Normalmente é o mais procurado, porque é aquele que é básico, a estrutura toda básica. Depois nós temos um outro modelo, que é um gestão e posicionamento, a gente chama do método do modelo executivo, né? Que é uma gestão e posicionamento estratégico. A empresa já está trabalhando, já trabalhou o essencial e agora quer desenvolver um pouco mais, quer ir além. E o último, que nós chamamos de elite, porque a transformação cultural trabalha muito mais a questão cultural e de lideranças avançadas, que já passou pelo essencial, já passou pelo executivo e entra na parte muito mais alta e trabalhando apenas, tão somente com a alta direção da organização. Só. E aí, a pergunta que se faz: qual que é o investimento?
Antes de eu falar o investimento, eu quero deixar um recado aqui muito claro para as pessoas que estão assistindo. Você já deve ter recebido, ou deve ter entrado em contato, ou alguém já fez, alguns colegas, algumas empresas, alguns consultores, alguns mentores, que quando vão falar de projetos, quando vão falar de valores de investimento, começam a contar uma série de histórias dizendo que pô, vai ter um curso que custa tanto, vai ter isto que custa tanto, vai ter mais isso, vai ter o livro tal, vai ter isso, vai ter aquilo. E se tivesse tudo, se você tivesse que pagar tudo isso, sairia um valor 15, 20, 30 mil, 10 mil, um valor muito alto. E que se você aceitasse fazer hoje, agora, ou até às 23 horas e 59 minutos do dia de hoje, você receberia aqueles mesmos 15 mil, ficaria por R$ 179,90, ou qualquer coisa. Uns valores claramente absurdos em termos de todo o trabalho. Isso eu não faço. Por quê? Porque uma questão ética, uma questão de respeito com cada um dos meus mentorados agora, aqueles que já estão comigo, que já fizeram comigo cursos, que já receberam os meus textos, as minhas técnicas, os meus livros, sem custo nenhum, que vão continuar recebendo, assim como você que está querendo trabalhar como mentor também vai receber, o valor é exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. E aí vai. Para o essencial, o valor é R$ 140 por sessão, em qualquer situação. E esses R$ 140 são por uma sessão de 1 hora e meia, que eu dou a sugestão, dependendo daquilo que é possível, que sejam reuniões semanais, né? Porque vai ter uma série de desenvolvimentos a serem realizados. No caso de ser o trabalho no executivo, daquele plano executivo, R$ 200 a sessão, e, no caso da elite, sob consulta. E aí, ah, eu vou poder contar, se você tiver interesse em saber a respeito disso, eu não posso, não tenho autorização para contar aqui o trabalho feito, realizado com uma grande empresa, mas eu poderei contar para você individualmente, sigilosamente, como isso aconteceu e que valor naquela época foi criado. Normalmente, as pessoas procuram, como no caso de uma pequena cidade, trabalhar com um plano essencial. Mas lembro, se perguntarem para qualquer um dos meus mentorados atuais, que eu já venho trabalhando diretamente, presencialmente ou à distância, esse valor é exatamente esse que está na tela. Então, eu respeito aos meus mentorados o tempo todo. E você vai ganhar cursos? Sim, como todos eles ganham, dentro da necessidade. Você vai receber o meu livro? Vai. Vai receber meus textos? Vai. Do mesmo jeito que todos eles já receberam. Mas também tem uma outra situação. A sua empresa, tem um grupo de profissionais que você gostaria que trabalhasse num grupo, mentoria de grupo. Então, no plano essencial fica R$ 120, em grupos até 5 pessoas. Eu brinco com as pessoas dizendo que a partir de 5 pessoas, muitas vezes pode ser uma assembleia de condomínio, que todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se entende. Mas até 5 pessoas é possível trabalhar muito bem com o controle disso. Então, o valor hoje é de R$ 120. No executivo, R$ 150. E outra vez, no caso da elite, que vai ter alguns diretores trabalhando, eu vou ter que entender um pouco mais e ver qual é o processo, aonde esses resultados querem chegar. Então, esses grupos podem existir para pessoas. A formação desses grupos, se forem de várias organizações diferentes, também serão estudadas para não haver constrangimento. E para que essas pessoas tenham um networking, não o constrangimento de estar trabalhando, por exemplo, duas empresas do mesmo ramo,
naquele momento, a não ser que elas possam ser parceiras nesse processo. Vamos então em frente. Esse é o processo. Um trabalho muito interessante que de troca, de aconselhamento, de realidades sendo feitas diferentes. Próximo passo, e talvez um dos passos muito importantes, é o que você precisa agora fazer para participar desse processo de mentoria, que é o posicionamento final. O posicionamento é: as vagas são limitadas. Por quê? Porque eu não tenho tantos horários assim para atender. E eu estou atendendo presencialmente e à distância. O programa é para empresários que estão efetivamente comprometidos com o crescimento real. Nem mais, nem menos. Quem decide, e é você, mudar, decide crescer. Lembre-se dessa frase. E aí fica o meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo e perguntar mais, e saber mais. Isso aqui vai ficar disponível no YouTube ou nas redes sociais, para que você possa entrar em contato comigo e perguntar: mano, que mais você gostaria de ver? Quais são as suas dúvidas para que a gente possa tirar? Para agendar uma reunião. E a primeira reunião, a primeira bate-papo, não tem custo nenhum, é um bate-papo para entender isso presencialmente ou à distância, para tirar todas as dúvidas de como seria essa mentoria e de quais resultados que podem ser atingidos nesse processo. A partir desse momento, eu digo para vocês, a gente aplaude. Não a mim, mas eu estou indicando o resultado positivo lá na frente, os resultados que as pessoas precisam alcançar, os objetivos a serem atingidos. E a comemoração funciona a partir do momento que você consegue trabalhar. É possível? Sim. É preciso decisão. E a decisão está com vocês. Então, terminando aqui o meu bate-papo, deixando à vontade você para conversar comigo, lembrando de uma frase que eu gosto muito, para que você tome a decisão, para que seja consciente esse processo. Pensar para pensar. Pensar para fazer, pensar para se comunicar. Você trabalhar com esse processo consciente. Você e eu temos um compromisso de crescimento, tanto meu como seu. E mentor e mentorado fazem um trabalho de enriquecimento, de autodesenvolvimento, de melhoria contínua desse processo. Eu aguardo o seu bate-papo e fico sabendo, você fica sabendo que estou à disposição sempre que for necessário. Um grande abraço e aguardo o seu contato.